Olá, bom dia, Igreja Batista de Ibitiba, nossos irmãos internautas que acompanham aí as nossas lives, sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão do nosso culto matinal, culto devocional, Igreja Batista de Ibitiba no ar, pela graça de Deus. São todos muito bem-vindos. Essa semana recebi uma excelente notícia, ontem chegou aí, nas mídias, no meio de comunicação, né? Eu tinha falado com os irmãos da minha fobia, né? Descobri que a minha fobia era nominada cientificamente aikimofobia, né? Estou lembrando disso. E eu dizia, espero que a vacina da Johnson & Johnson fique pronta logo, porque é uma vacina de dose única, né? Para quem tem medo de injeção. E aí eu tenho histórias para contar com medo de injeção. E eu descobri que tem muita gente que tem muita história para contar a respeito dessa aikimofobia, né? Escreve assim mesmo, aikimofobia, você vai ver lá, medo de injeção. O pastor sofre disso, mas o meu medo não me impede. Eu vou em frente, ultrapasso esses limites. Mas veio a notícia que a vacina da Johnson está prontinha, com eficácia muito boa, né? Lá pelo meio da pandemia, quando se discutia as questões das vacinas, eu disse, um dia vão abrir um leque, assim, um menu na minha frente, eu vou escolher qual o laboratório, qual a vacina que eu vou querer tomar. É uma profecia, vai chegar esse dia. Está difícil, mas elas vão chegar, pela graça de Deus, né? Vários laboratórios produzindo, logo, logo a gente ultrapassa esses limites impostos aí pela pandemia, né? Vão estar nos abençoando hoje no louvor, os irmãos Eliane e Jovelino, gente boníssima de Deus, gosto muito de estar na presença dos irmãos. E aqui a gente tem falado de tanta saudade que estamos de tanta gente, né? Vontade de estar perto, estar junto, ver o rosto, acompanhar. As crianças, então, quando voltarmos, vamos levar aquele susto. Outro dia eu estava olhando para o Davi do Isaac, o menino mudou completamente, as crianças mudam tão rápido, né? E a Inê também, e Benjamin, todos eles estão assim, explodindo, né? Mudando, crescendo. Esse encontro vai ser maravilhoso, né? E nós estamos orando por isso, vai ser breve. Então, na nossa meditação dessa manhã, vou apresentar pensamentos devocionais baseados, obviamente, na carta de Tiago à igreja, porque é o objeto do nosso estudo desse período, né? O nosso líder da Escola Bíblica Devocional, nossa Escola Bíblica Dominical e das nossas devocionais desse período, o Leonardo, ele consultou o Senhor, se aproximou do Senhor, consultou o Senhor, pastor, vamos estudar a carta de Tiago à igreja. Falei, testificou, é isso mesmo, vamos em frente, maravilha de Deus. Então, seguindo aí essa luz que foi posta sobre a Igreja Batista de Ibitiba, estamos trazendo os nossos pensamentos devocionais para essa carta de Tiago à igreja, uma carta que coloca a fé em prática, né? Uma carta que constrange aquelas pessoas que estão no seio da igreja e às vezes não muito comprometidas, faz refletir, aqueles que estão comprometidos faz ficar mais animado, né? As lutas, os sofrimentos, as angústias que nos fazem crescer diante de Deus. Então hoje, meus olhos estão voltados para essa carta de Tiago, capítulo 4, nos versos 7 e 8. Quero ler para os irmãos e depois da leitura vamos ouvir os louvores com Jovelino e Eliane para nos preparar assim para receber essa palavra do Senhor, orando para que o Senhor fale aos nossos corações, né? Então, Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Um comando, hein? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha que palavra poderosa, né? Uma ordem seguida de uma promessa.
Vamos ver o que o Senhor pode falar para a gente essa noite, iluminando assim nosso coração. Nessa noite não, nessa manhã, né? Então, nos preparando para esses pensamentos devocionais, vamos ouvir os louvores aí com nossos irmãos Jovelino e Eliane. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo serviço real. Fique com eles aí e voltem logo, por favor. Bom dia, irmãos. Muito obrigada mais uma vez ao convite da igreja para a gente estar aqui em família, glorificando o nome do Senhor através do nosso louvor e da nossa adoração. Venham com a gente agora adorar o Senhor com a palavra Deus é Deus. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Agora vamos juntos louvar ao Senhor com a música da Estela, Minha Casa Será uma Casa de Bênção, e que é a casa de cada um de nós, né? Que a gente sempre traga bênção, traga palavras boas para a nossa casa, palavras de bondade, como a Melina falou na quarta-feira, que seja realmente uma casa de bênção, onde sempre o Senhor mais do que bem-vindo. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores, que sou eu.
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta. 31 de janeiro de 2021. Tiago, capítulo 4, versos 7 e 8. Repito para os irmãos: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Palavra de ordem acompanhada de uma promessa. Palavra vinda pela pena de Tiago, pastor da igreja primitiva, e uma carta atualíssima e palavras que são poderosíssimas para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nossa caminhada com Cristo, nossa caminhada com os irmãos, na luta da implantação do reino de Deus. Então, essa palavra, ela faz trazer a reflexão logo de início, a conexão que nós fazemos, que há poderes espirituais atuando ao nosso redor o tempo todo. Tiago alerta a igreja, ao corpo de Cristo, a respeito dessa preocupação que deve nortear sempre os nossos pensamentos, as coisas que nos acontecem, aquilo que acontece com os nossos irmãos, na nossa comunidade, no dia a dia. A gente sempre procurar olhar, não o fato por si mesmo, nas coisas que interessam a pessoa, ao reino, à igreja, mas ter uma visão que vai além daquela aparência, daquilo que se apresenta ali materialmente. Ou seja, ter um olho no reino espiritual. Né? E a ordem de Tiago, dessa forma que ele apresenta, né? Imperativo, para você se separar do diabo, fugir dele, deixar de ser escravo dele. Nossa situação de homem natural, né, já nos coloca como participantes desse mundo e escravos de Satanás. É uma realidade que muitas pessoas gostam de ver e de ouvir a falar dessas coisas, mas elas estão em todo lugar, na ida e na vinda. Quando saímos de casa de manhã, como voltamos à noite, todo lugar que nós estamos, na viagem, todo lugar está ali acontecendo uma guerra espiritual. Não tem como fugirmos disso. Também não é uma situação para paranoia. Né? Algumas pessoas falam, ai meu Deus, estou sendo perseguido, o diabo está querendo me pegar, nem dorme mais de tanta preocupação. Ficam aqueles crentes loucos. Mas não é para isso que estou fazendo esse comentário, mas para alertar e trazer à memória aos irmãos, meus queridos irmãos, que estamos aí, ao olhar dos anjos do mal. Né? Mas tem uma boa notícia. A boa notícia é que, se o diabo dispõe de legiões de anjos ao seu favor, buscando a quem ele possa tragar, a boa notícia é que as hostes espirituais do bem, aqueles que estão a serviço do Senhor, aqueles sobre os quais a palavra de Deus diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que não nos deixem tropeçar em pedras, essas hostes são, eu diria, 3 vezes maiores do que as hostes que operam contra nós. Então, os anjos da guarda, os nossos anjos protetores, aqueles enviados do Senhor,
estão sempre ali, e o Espírito Santo sempre a se comunicar com o nosso espírito, nos dando a palavra, nos dando o escape. Mas Tiago diz, olha, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, traz a ideia de que se nós não estamos no corpo de Cristo, nós estamos servindo a Cristo, nós somos escravos do diabo. Né? Essa guerra espiritual, ela nos envolve, nós somos o objeto, né? De vitória ou de derrota. Né? A forma como o crente se comporta, a forma como ele resiste ao diabo, a forma, então, como ele vai se aproximar de Deus, porque a ordem é essa, o comando é esse. Aproximem-se de Deus e Deus vai se aproximar de vocês. Que maravilha de ordem e que promessa vinculada. Como que nos aproximamos de Deus, hein, irmãos? Isso é interessante, né? Essa semana bateu uma nostalgia e eu gosto de ouvir alguns cantores, intérpretes das músicas, as músicas santas, as músicas do céu, e eu parei Feliciano Amaral. Talvez você está me ouvindo, nem sabe quem é, né? Mas um ícone do louvor da música cristã evangélica, né? Feliciano Amaral. E aí fui ouvindo vários autores, mas numa das músicas ele canta, eu tenho um amigo, sei que é verdadeiro, né? Fiel companheiro, Cristo Jesus, né? Você que conhece, talvez até vá lá fazer uma visita essa semana. Então, nos aproximar de Deus pela música é uma maravilha, né? E nós estamos sentindo falta nesse tempo, porque nada se iguala àquele louvor congregacional, né? Quando estamos no culto ali, na presença do Senhor, o pastor já está com a palavra lida ali, os louvores, e todos os irmãos juntos, a gente sente, né, aquela aproximação dos céus, né? Não é comum ver lágrimas descendo, pessoas tendo movimentos assim, arrepios, né? Sentindo mesmo ali a presença do Espírito Santo, sentindo uma conexão forte, firme com Deus. Não é nada se iguala ao louvor congregacional, mas nós temos a nossa possibilidade, o devor, né? Da devoção do louvor individual. Então, passei por lá e meditando nessa palavra, né? Me vi ali buscando, tá, em comunhão com o Senhor, me aproximar de Deus com louvores, né? Mas a forma que nos induz aqui ao pensamento, aproximai-vos de Deus, a ordem do pastor Tiago, para o bem da sua igreja, dos irmãos, e ele se aproximará de vocês também, nos faz refletir nisso na oração, né? Que forma que nos aproximamos de Deus? Nós temos muita forma de aproximar de Deus. Nós oramos às vezes, mas a nossa oração já é tão falta de, assim, com tanta falta de confiança, né? Já é uma oração em que a nossa própria convicção a respeito dos fatos prevalece. Não é uma oração firme. E, assim, exemplo de orações firmes, né? Em alegorias e formas que aconteceram, aquele homem que se pega com Deus, né? Fica ali apegado com Deus. A luta com Deus leva sempre a Jacó, não é verdade, meu? Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Ali é uma forma de figura. A luta foi física, com o mensageiro de Deus, o anjo lá do pacto, né? Representante do Senhor ali. E Jacó lutou com aquele anjo a noite toda e não deixava ele embora até que o abençoasse. Foi assim. É um tipo de ilustração para nos mostrar, nós que somos cristãos, nunca esmorecer na oração. Mesmo que a luta continue e o problema seja de longa data, nós devemos continuar ali lutando com Deus em oração, no nosso privado, na comunhão dos irmãos, sempre orando por aquela causa, porque se o espinho não vai sair da nossa carne, como diz Paulo, e orou tantas vezes por isso, mas a conclusão que nós vamos chegar com o Senhor, nos aproximando de Deus, é que a graça dele nos basta. E a gente consegue levar aquele problema como simplesmente um anexo, uma questão ali da vida, mas não nos vai impedir de alcançarmos a alegria, de vivermos a graça, né, e sermos úteis no reino de Deus. Talvez, como o Paulo disse, aquele espinho na carne é para que haja
humildade, para que haja reflexão, e às vezes as coisas que o Senhor nos permite passar é justamente para isso, para o louvor da sua própria glória. Se nós nos aproximamos de Deus e Ele se aproxima de nós, isso é maravilhoso. Então, a ordem é essa: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lembram do filho pródigo? Né? É uma iniciativa assim, né? O homem sente no seu coração, na sua alma, um desejo por Deus. Né? O pródigo falou: poxa, o meu pai, né? Lembrou do pai na situação que ele estava e tomou a iniciativa: levantar-me-ei. E ele foi, nós sabemos, né, quando ele estava a caminho do encontro para o pai, quando o pai percebeu que ele se aproximava, o pai correu. Né? Então, aproximando-se de Deus, Deus se aproxima do homem também. Me lembrei também, quando estava nesse momento, como se aproximar de Deus, às vezes, com situações tão definidas na nossa vida. Né? Situações tão duras, de tanto tempo, coisas que já até calcificaram e não conseguimos nos livrar. Tentamos de tudo, não conseguimos nos livrar dessas lutas, desses problemas. Como nos aproximarmos de Deus assim? Como renovar a nossa fé? Como talvez voltar ao primeiro amor e esperar em Deus e receber uma graça de Deus? Então, lembrei daquela mulher do fluxo de sangue, né? Porque o texto de Tiago deixou a ordem: aproximem-se de Deus e Ele vai se aproximar de vocês. É concomitante, né? É imediato. O desejo e a ação, né, de volta do Senhor. Então, aquela mulher, ela, poxa, já tinha 12 anos ali sofrendo aquele fluxo de sangue, uma mulher considerada pecadora, porque recebeu, né, como eles pensavam naquela época, alguém que tinha dificuldade, enfermidade, doenças, é porque era amaldiçoado de Deus, então não podia nem chegar perto das pessoas para contaminar. Então, aquela mulher tinha que ficar afastada da religiosidade, da comunhão dos irmãos, tudo por causa daquela enfermidade. Ela tinha gastado seu dinheiro todo e disse que ela ia de mal a pior. Quando você está nessa situação, né, que o tempo passou e o problema não resolveu e você vai de mal a pior, como se aproximar de Deus assim? Né? Porque é o pensamento que vem assim: Deus me abandonou. Né? Deus não liga para mim, para a minha situação. Mas olha o que a mulher fez. Ela simplesmente ouviu falar de Jesus, da sua potencialidade, das coisas que estava fazendo, e ela disse assim: se eu tão somente tocar nele. Né? Obviamente que tudo isso, né, já preguei uma mensagem nesse texto, e todas as dificuldades que ela teve que ultrapassar, né, por ser considerada ali uma pecadora, por estar contaminada, poderia ser apedrejada, se misturando com aquela multidão, né? Se alguém acusasse, se o Senhor Jesus acusasse, poderia ser apedrejada ali mesmo, quebrando, né, executando a lei, né? Mas ela ultrapassou todos os limites. Mas o principal limite que ela ultrapassou para mim foi o limite da sua própria alma, ou seja, de crer, continuar, ter uma esperança, crer que Jesus poderia fazer aquilo tudo que os médicos não fizeram, que o tempo não fez, né, curar a sua enfermidade. Então, aproximem-se de Deus e Deus vai se aproximar de vocês. Que maravilha, né? Eu pensando nisso aqui, dá até um arrepio assim, né, a gente falar dessas coisas, porque muitas vezes nós somos colocados nesse lugar, onde já perdemos a fé e a esperança, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo conhecendo as suas promessas, sua palavra, mas eu fico feliz que o Senhor possa renovar em mim, né, através da pena de Tiago, dizendo, victoriamente, né, ordenando: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então, eu fico contente para receber essa palavra no meu coração e poder transmitir aos meus irmãos. Né? Eu tenho me esforçado para ensinar à minha igreja que nós devemos orar por tudo, né? Eu disse, as legiões de Satanás estão aí buscando oportunidades contra os irmãos, contra a igreja, né, e lutando. Eu tenho me esforçado para ensinar aos meus irmãos que devem orar pelas coisas que às vezes são consideradas mínimas. Como, por exemplo, eu estava pregando uma vez assim: irmãos, nós temos que orar até para Deus abrir uma vaga de estacionamento quando a gente está naquela corrida, uma reunião, um médico, e a gente precisa parar o carro e sabe a dificuldade que tem. Será que não vale uma oração? Eu falei: claro que vale. Temos que orar, sim, até para uma vaga de estacionamento.
Temos que orar de manhã cedo, antes de sair de casa, pedir para o Senhor abençoar o nosso dia. Na nossa igreja, sempre terminamos o culto de domingo orando pela semana toda. Já colocamos uma oração pela semana, né? Porque a gente mesmo pode esquecer de um dia falar com o Senhor de manhã, mas já no domingo o Senhor cobra essa semana, abençoa a minha entrada e a minha saída. Então, nós devemos orar por tudo. Outro dia, aconselhando um casal, e o moço disse assim, poxa, isso parece até obra de Satanás, parece coisa espiritual. Ele disse, parece. Ele consultando assim sua própria mente, seu próprio coração. Eu disse assim, meu amigo, você parece, não. Isso é obra de Satanás. Toda questão de mal contra a vida do homem, contra a família, contra a igreja, quando alguém se levanta de alguma forma e fazendo oposição nas coisas do reino, é obra de Satanás. Às vezes nem está percebendo que está sendo um instrumento nas mãos de Satanás. E como era? E o jovem falou aquilo, eu fui falando para ele, mostrando, falei, como tem a mão de Satanás assim? Porque quando ele faz essas coisas, ele faz tudo muito organizado para o mal do homem, né? São ciladas ardilosas e como é inteligente e sagaz em mentir, em enganar, né? Em usar a língua, como o Tiago vai ensinando a gente aqui, né? Nessa carta, como que a língua da gente às vezes é usada como instrumento, né? de guerra de Satanás, usando a gente mesmo. Então, eu falo, devemos orar por tudo. E disse, até, fica aí no meu exemplo, orar por tudo, sim, até por uma vaga de estacionamento, por tudo, colocar nisso. Antigamente, os homens procuravam o sacerdote e a Deus quando tinham problemas, né? E o sacerdote tinha lá a estola sacerdotal, aquela couraça, aquela roupa que ele colocava, e ali tinha compartimentos com duas pedrinhas, que eram chamadas de Urim e Tumim. E o homem trazia o problema, o sacerdote orava, consultava a Deus e buscava aquelas pedras, e as pedras davam um sinal, né? Ali os oráculos de Deus, e dava aí a solução para aquele homem, dava a resposta. Isso ficou lá no Antigo Testamento, mas os homens buscavam a Deus, se aproximavam de Deus para saber das coisas. Hoje nós estamos no tempo da graça, não é? Quando nós ensinamos e falamos que qualquer homem, qualquer mulher, em qualquer condição, seja na condição de santo, perdoado, redimido, lavado pelo sangue de Cristo, ou na condição do maior pecador, aquele que em si mesmo não tem dignidade, mas todos esses, ambos, o santo e o pecador, segundo a palavra de Deus, Tiago está trazendo a nossa memória, recebe a mesma ordem, aproximem-se de Deus. Ou seja, quando você está recebendo essa ordem, você começa a se aproximar de Deus, você está se afastando de Satanás. E aí vai ser uma guerra. Aí problemas imensos. Mas, como disse no início, graças a Deus, a legião de anjos do Senhor são muito, muito mais poderosos, muito mais numerosos do que aqueles que querem nosso mal e velam por nós, cuidam de nós, nos abençoam. O Espírito Santo de Deus poderosíssimo nos guarda. E como nós vemos isso no dia a dia, não é? Sofremos assaltos tremendos, né? E da onde nem percebemos. E daqui a pouco, quando a gente vê, o Senhor está falando no nosso coração, apacentando a nossa alma. Estamos protegidos ali. Estamos protegidos ali pelos exércitos celestiais. Eu veio uma alegoria, porque eu já falei nisso, né? E gosto de lembrar desse exemplo a respeito da proteção de Deus para o seu filho, porque o próprio Jesus usou esse exemplo, né? Da galinha com seus pintinhos. Falo sempre nisso, gosto muito. E quem cria galinha, ou quem teve a oportunidade, né, de passar um tempo em regiões de roça, assim, onde se criam esses animais, sabe, percebe. Né? Uma vizinha minha, nesse tempo de pandemia, eu tenho passado um tempo lá na roça, e a alegria da minha vizinha, né? As suas galinhas todas estavam pondo e chocando, e nasceram muitos pintinhos. E ela estava feliz, e a gente também via a galinha saindo com seus pintinhos assim. Aí foi interessante, que passou um tempo, a gente via como os pintinhos estão crescendo, né? Começaram a ficar parrudinhos, né? E
Sabe? Quando a galinha vê um perigo, quando ela percebe um perigo, quando o gavião tá sobrevoando assim, né, e ela percebe logo, ela emite um som diferente, né? E eu já percebi isso, porque às vezes ela está ciscando, e aí quando ela desenterra uma minhoca, ela solta um som também, e os pintinhos vêm todos. Mas quando o gavião está passando, é outro som. Um som, assim, eu percebi um som grosso, e os pintos entendem exatamente isso. E ela abre as asas e os pintinhos todos entram ali, né? Mas aí, falando dessa vizinha, ela ficou feliz, todos os pintinhos crescendo, eles começaram a ficar mais parrudinhos, já não davam mais para entrar embaixo da asa da galinha. E aí, quando cheguei, 1 mês e meio depois, quase 2 meses, conversando com ela, aí eu falei, e os pintinhos, como estão? E aí, eu falei assim, o gavião comeu a maioria deles. O gavião comeu a maioria deles, olha só. Eles começaram a crescer, começaram a não precisar, né, achar que não precisavam mais da proximidade da galinha, embaixo das asas, ganharam uma autonomia, e aí ela falou isso, e aí virou alegoria para mim, para falar para você, né? Nunca se sinta tão confiante que você acha que não precise mais se abrigar nas asas do Senhor, né? Estar debaixo dos braços do Senhor. Sempre volte, busque seu primeiro amor, humilhando-se diante do Senhor, seja em que situação for. Se você quiser enfrentar a vida sozinho, como aqueles pintinhos mais crescidos, você pode perder a sua vida. Então, eu quero me referir agora aos irmãos que perderam a comunhão, né? De alguma forma, se afastaram de Deus. E assim, não tem outro caminho, né? Nós só temos 2 caminhos. Ou nós estamos com o Senhor, ou nós estamos contra o Senhor. Ou estamos afileirados e arrolados nos exércitos do Senhor, ou nós estamos servindo à oposição, a Satanás. Não tem outro caminho. É ruim falar isso para aqueles que estão afastados e fora do reino sem cooperar, perderam a força para orar. Na verdade, se transformaram em escravos de Satanás, né? Eu até falava com um outro irmão uma vez, falei assim, olha, se você quer saber, nós somos escravos de Cristo. Eu sou um escravo de Cristo. Estou submetido, subjugado à vontade dele, né? O Tiago diz, submetei-vos ao Senhor, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, eu sou escravo do Senhor mesmo. E eu digo, coisa boa é ser escravo do Senhor, né? Da forma que ele trata os seus escravos, como diz a Escritura, logo, logo, o escravo quer ser filho, né? O provérbio diz isso, da forma que você trata seu escravo, logo, logo ele vai querer ser filho e ter herança. Eu me sinto assim, né? Um filho do Senhor, que tem herança. Mas aquele que está afastado, às vezes acostuma, né? Ele acostuma com as coisas do mundo, ele começa a se moldar, as coisas de Deus já não têm tanta influência no seu coração, mas acontece que ele está infeliz. Ele não fica perto. Uma vez que você conheceu o Evangelho, a proposta do Evangelho, uma vez que você descobriu que Jesus, né, é denominado o seu advogado, que Jesus é denominado o seu amigo, como eu falei na música do Feliciano Amaral, né? Achei um amigo, fiel companheiro, é Cristo Jesus, meu Salvador. Jesus Cristo é denominado o Salvador, aquele que não lança em rosto as nossas imperfeições, nossos pecados. Uma vez que você descobre isso, não dá mais para você andar sem o Senhor. Impossível. Como disse a Paulo, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, dar murro em ponta de faca. E depois que você conheceu a graça e a maravilha de Deus, você ficar afastado de Deus. Então, assim, a palavra de Tiago hoje é para você que está longe do Senhor, da comunhão, né? Quando fala em comunhão, o pessoal pensa, não, participar da ceia, comunhão, comer um pedacinho de pão, tomar um cálicezinho de vinho, suco de uva, isso é que é estar na comunhão com o Senhor. Nada disso. A comunhão com o Senhor é nos aproximarmos do Senhor, andar com Ele, saber que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, cuidando de nós, que nós não estamos andando sozinhos. Não estamos andando sozinhos. O diabo não tem autoridade sobre a nossa vida, né? O Senhor o repreende e nos guarda. Então, o irmão que está afastado do corpo de Cristo, do reino, olha, eu diria para você, reflita nessa palavra. É uma ordem, é uma ordenança
da palavra de Deus hoje para nós. Aproxime-se do Senhor e Ele se aproximará de vocês. É uma ordem acompanhada de uma promessa. E quando o Senhor se aproxima de nós, a bênção é essa, não é? Buscando ali também no filho pródigo, o que aconteceu? Olha, o Senhor nos restitui a condição em que nós deveríamos estar. No reino, na sua presença, nos louvores, na festa, na dança, na boa comida, no bezerro cevado, nas roupas, né? Não importa se você está se sentindo andrajoso, né? Talvez que o seu cheiro hoje possa até ser cheiro de porcos. O Tiago está dizendo assim, rapaz, mulher, um dia você experimentou a graça de Deus, você não pode continuar do jeito que você está. Volte para o Senhor, você vai ser abraçado e beijado. Essa é a palavra, né? Uma ordenança com uma promessa. Aproxime-se do Senhor e Ele se aproximará de vocês. E ao meu querido amigo que acompanha essa palavra, né, que nos honra muito com a sua presença nas lives, nos vídeos que ficam gravados, você que não teve uma experiência com o Senhor, olha o que diz essa palavra, né? Promessa de Deus para todos os homens, como disse, para aqueles que são redimidos, que já entenderam que são pecadores, né? E para aqueles que ainda não entenderam que são pecadores, né? Um momento fantástico do Evangelho é aquele momento em que Jesus é morto na cruz. E a narrativa de que enquanto Cristo estava entregando sua vida na cruz, lá no Calvário, aquela dor, lá no templo acontecia um fenômeno, né? Um milagre. O véu que separava o lugar santo, onde estava a arca de Deus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Se rasgou, ou seja, não foi uma ação de homem, foi uma ação de Deus. Deus rasgou aquele véu, ou seja, não haveria mais separação daquele movimento que Deus fazia lá dentro no Santo dos Santos, que era impedido dos homens verem, só o sacerdote participava daquilo. A manifestação da presença de Deus só era percebida pelo sacerdote. Mas Jesus, ele rasgou, né, o véu do templo, de cima a baixo, dizendo assim, agora é como se os nossos olhos, né, fossem abertos, né? Aquela capa que havia, aquele impedimento do homem entender a graça de Deus, a misericórdia de Deus, quando o Espírito Santo fala ao coração de um homem, quando o homem começa a pensar em Deus, não é à toa que você está pensando em Deus, não é à toa que você está pensando na igreja, no Evangelho. Isso é um movimento de Deus. E Tiago diz, olha, aproxime-se de Deus. Se você está pensando isso, se você está ouvindo essa palavra agora, não é por acaso. A palavra aproxime-se de Deus e Deus vai se aproximar de vocês. Isso é fantástico, né? Então, para você que ainda não teve uma experiência no Evangelho e tem pensado em Deus, eu quero dizer para você, não é à toa que você tem pensado em Deus. E você começou a se aproximar de Deus, meu amigo. Minha amiga, quando você começa a se incomodar com as coisas espirituais, é porque Deus, ele está se comunicando com você. E isso é um fenômeno, é sobrenatural. É o Espírito Santo de Deus trabalhando. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. Eu prego essa palavra. Para muitas pessoas, vai ser um som que não vai ter nenhum significado. Mas para aqueles que estão se aproximando de Deus, vai ser uma música do céu. Vai ser um anúncio de esperança. Vai ser uma mudança da rota. Vai ser aquilo que Deus chama, e o Evangelho apresenta como conversão. O homem decidiu se aproximar de Deus, e Deus então está se aproximando de você. Como você está, na condição em que você está, eu digo a você, você pode orar ao Senhor. Você pode falar com Deus do seu jeito, da sua forma, sem palavras elaboradas, mas simplesmente um coração aberto. Alguém que diz assim, eu estou numa condição de pecado e eu preciso que o Senhor perdoe meus pecados. Eu preciso de um recomeço. Eu preciso de uma nova vida. E essa é a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tiago diz, em alto e bom som hoje para nós aqui, amplificado pelo Espírito Santo que pode falar ao seu coração.
Aproxime-se de Deus, hoje e agora, nesse momento. E o Senhor se aproximará de você. Isso vai fazer toda a diferença. Mudança de jogo. O placar vai ser alterado. E o Deus das almas, o Senhor do amor, ele será louvado mais uma vez por você e por aqueles que estão ao seu redor. Aproxime-se de Deus e Deus vai se aproximar de você. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus que transcende a todo entendimento possa cobrir você nesse momento. Quero orar sobre essa palavra, pedindo ao Senhor que te abençoe. A você, meu irmão, renove sua fé, sua esperança. Não deixe de orar. Não se afaste do Senhor em nenhum momento. A você, meu irmão, que está afastado. Não continua aí, não. Sai desse lugar. Mova-se, levante-se. Tá? Faça como o pródigo. Levantar-me-ei. E vou tomar posse de tudo aquilo que é do meu direito. O Senhor me permite isso. Ele me dá essa autoridade. Aproxime-se de Deus, Deus se aproximará de você. E a você ainda que está buscando o Senhor, recebeu um flash da graça de Deus, da luz de Deus, seu coração tem buscado, sua mente tem se voltado para isso, estou dizendo, o Senhor já se aproxima de você. Vamos orar por essa palavra, pedindo que o Senhor cele nosso coração e faça os movimentos que só Ele pode fazer na sua alma, na sua vida e na sua história. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que boa luz para aqueles que estão buscando, Senhor. Que boa luz para aqueles que estão em trevas. A palavra do pastor Tiago, que ressoa na nossa mente, no nosso coração. E ele diz peremptoriamente, aproximai-vos de Deus, aproximem-se de Deus, e Deus se aproximará de vocês. E aí vai ser festa no céu, vai ser maravilha de Deus para nós. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor, por falar o meu coração, me lembrar de todas essas coisas. E abençoa o meu irmão, abençoa o meu amigo. Abençoa o teu reino, Senhor. A minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, meu querido, até o próximo encontro. E para você, hoje, dia 31 de janeiro de 2001, à noite, nós estaremos ali transmitindo o culto, a live, direto lá do templo da Igreja Batista de Ibitiba, Rua do Sacramento, 328, Macaé, Rio de Janeiro, Brasil. Conto com a sua audiência, com a sua presença lá. Você que puder estar presente, faça-se presente. Você que ainda não pode estar presente, você que entende que tem uma pandemia no ar e pode botar em risco sua vida, sua família, fique em casa e acompanhe pela internet. De toda forma, de todo jeito, nós estamos juntos pela graça de Deus. Até mais.